Esse inversor híbrido baratinho para energia solar off-grid da marca Sunre realmente presta? Veja agora porque eu quase me lasquei na compra desse inversor e a dica para você não se lascar. E também nesse vídeo eu já vou mostrar ele na bancada, vou abrir e vou fazer alguns comentários sobre esse inversor que conquista muita gente por o preço lá embaixo. E falando em preço baixo, nós estamos nos últimos dias do aniversário do AliExpress. E eu já vou deixar um link no comentário fixado e na descrição do vídeo onde você vai poder comprar inversores híbridos com preço lá embaixo e utilizar ainda o cupom desconto. Só faltam 2 dias, então clica e aproveita para comprar seu inversor híbrido com preço lá embaixo utilizando o cupom antes que acabe. Vejam pessoal, esse é um inversor híbrido para energia solar off-grid como vários outros, com um diferencial que o preço dele veio bem barato. E de tempos em tempos também estoque no Brasil facilitando aí a sua compra. Mas esse inversor presta porque eu quase me lasquei comprando esse inversor. Eu vou te mostrar agora, primeiro esse caso da compra e depois já vou te mostrar ele aberto para você conhecer e os comentários sobre a máquina que está aqui ao meu lado. Em novembro de 2024, estava tendo uma promoção também no AliExpress, eu resolvi fazer a compra desse inversor híbrido. Desse não, porque aqui já foi nessa compra do AliExpress, agora do aniversário do AliExpress. Comprei no dia 17 e recebi nessa data de hoje. Mas em novembro eu tentei fazer a compra na loja oficial aí da marca. Efetuei a compra, era estoque no Brasil, promessa de chegar em mais ou menos 7 dias. E demorou um bom tempo e nada de sair do Rio de Janeiro, que era o estoque da loja aí que estava oferecendo. Quando passou o prazo, pois quando você compra com estoque no Brasil, o AliExpress dá um prazo bem rápido para que você receba. E se você não recebe, você faz uma reclamação para pedir seu dinheiro de volta. Então eu esperei aí o prazo que o AliExpress deu e não saía da cidade do Rio de Janeiro. Ficava como se tivesse para cobrar um tributo estadual. Entrei em contato com a loja e não foi resolvido nada. Eles só ficavam dizendo que o produto ia chegar. E para vocês terem uma ideia, o código de rastreamento da primeira compra que fiz ainda está parado do mesmo jeito. Porém, como eu digo, o AliExpress, você sabendo trabalhar, é muito top e muito seguro. O que foi que eu fiz? Quando acabou o prazo para que eu recebesse aquele inversor que eu comprado em novembro com estoque no Brasil, eu fiz a reclamação no AliExpress. Juntei os prints do rastreamento, do pagamento, que não tinha recebido, que não tinha nenhum tributo federal, esperando que eu pagasse, pois não era importação, estava comprando estoque no Brasil, que era um problema aí nos Correios do Rio de Janeiro. E o próprio AliExpress resolveu me reembolsar, porque nas minhas mensagens trocadas com o vendedor, ele só ficava dizendo que ia resolver, e não resolveu nada, mas graças a Deus o AliExpress me reembolsou e eu esqueci essa compra. Como eu disse, está parado até hoje lá, sem movimentação nenhuma. E fiz a consulta em várias avaliações daquele anúncio, também dezenas de compradores com o mesmo problema. Quando você comprava lá que botava a opção recebimento frete grátis via correio, muitos deles ficavam retidos lá no Rio de Janeiro e não saía de lá, e muita gente não sabia fazer a reclamação e não tinha recebido o seu dinheiro de volta. O que eu observei foi que tem uma opção de frete por uma transportadora de terceiro, essas logs aí, só que era mais caro. Na época lá em novembro, o transporte pelo correio era frete grátis e o transporte por uma dessas logs era em torno de R$300, só que eu não queria pagar aqueles 300, escolhi correio, mas não deu certo de jeito nenhum. Como agora no aniversário do AliExpress o preço estava mais barato e ainda tem os cupons de desconto que o canal disponibilizou, tanto nos grupos aí do Telegram como no comentário fixado, eu resolvi aproveitar e comprar novamente ele utilizando o cupom desconto e escolhendo o frete alternativo, ao invés de correio, a transportadora. O frete já tinha baixado, não era mais 300, eram 170 e pouco, e eu ainda utilizei o cupom desconto e baixou mais ainda o preço. Eu digo, então agora creio que ele venha. E foi assim, comprei no dia 17 e hoje dia 24 chegou, 7 dias, tá aqui pra gente já mostrar para vocês. E a dica que eu quero dar para vocês e mostrar também é o seguinte: se for comprar esse equipamento da Sunre, não bote correio. O frete é mais barato ou grátis, mas vai dar problema, a maioria dá problema. Veja aí na tela, eu tirei os prints das reclamações. Muita gente que não recebeu, reclamou também, a loja não recebeu e ainda está na mão do AliExpress para poder conseguir o seu reembolso. Então não tente botar correios. Geralmente esses dos correios tá ficando as mercadorias no Rio de Janeiro. Coloque a transportadora. E outra coisa que eu vi reclamando muito, o pessoal que comprou, foi que mesmo escolhendo correio, frete grátis, a empresa estava exigindo que as pessoas, após o pagamento no AliExpress, pagassem a diferença do frete para eles enviar transportadoras, porque sabia que o correio já não estava dando certo. Então a pessoa botou lá
correio. E segundo eles, nas mensagens das qualificações, eles diziam que a loja entrava em contato e dizia, tem que depositar, tem que pagar o valor do frete aí para ir pela transportadora, porque pelo correio não dá. E aí tem muita gente reclamando. Então a dica é, vai querer comprar esse inversor aí baratinho da Sunrun, não escolha envie o frete grátis pelo correio e escolha transportadora. Então essa foi a primeira parte de que quase me lasquei com a compra desse inversor. A primeira compra não deu certo de jeito nenhum, tá parada até hoje, mas graças ao AliExpress, não a loja, eles resolveram e me reembolsaram. E dessa vez, pela transportadora, pagando o frete da transportadora, chegou e vocês vão conhecer aqui na bancada agora. Vejam, pessoal, esse é o híbrido baratinho aí, da Sunrun, é o modelo de 3,2 kVA. Ele não é 3,2 kW, ele é 3,2 kVA, que vai dar mais ou menos 3.000 watts, é menos. Então, cuidado com essa sigla. É um modelo de saída 220 volts e entrada 24, que é a entrada das baterias, entrada do painel fotovoltaico, a entrada AC para fazer o carregamento aí através da concessionária, do banco de baterias, e também o bypass, que é um bypass quando a carga é alimentada diretamente pela concessionária, quando já houve a comutação, a transferência do solar para a concessionária. E aqui a saída, aqui pino de aterramento e aqui o interruptor de emergência aí de brake, caso tenha algum problema. Desse lado a entrada de ar com um filtro, um botão de liga, desliga, do outro lado a porta de comunicação para você botar um adaptador e fazer a leitura aí através de um aplicativo. Nós vamos abrir para você conhecer esse inversor por dentro. Vamos olhar por trás aqui, não tem nada, só o local de fixação. Algumas informações aqui, como eu falei, a 3.000 watts, 3.200 VA, o banco de baterias 24 volts até 125 amperes, que você multiplicando 24 vezes 125 amperes vai dar os 3.000 watts. Tensão de saída 220, eu queria o modelo 110, não tinha mais, mas aí eu peguei o 220, 50 ou 60 Hz, você pode ajustar, na caixa vem 50, não se assuste, aqui está mostrando os dois, dá para ajustar. Tensão aqui dos painéis fotovoltaicos, entre 55 a 450 volts corrente contínua. Então por aqui, uma placa só grande, se tiver menos de 55 volts não dá para funcionar, teria que ser pelo menos duas placas grandes em série, aí duas de 500 pelo menos, pelo que está aqui, mas depois a gente vai testar para ver se ele funciona com um. E a tensão máxima, 450 volts corrente contínua, o carregador, a fonte que tem dentro dele diz que carrega em até 80 amperes, depois a gente também vai testar isso aqui. Na verdade, esse 80 amperes é o carregamento dos painéis fotovoltaicos, 80 amperes pelo carregamento fotovoltaico, pela fonte é apenas 30 amperes, é uma fontezinha de 30 amperes que tem aqui dentro. Então, vamos logo abrir esse inversor e ele é bem leve, pessoal, bem leve mesmo. Vou colocar aqui uma balança de cozinha mesmo para a gente ver se consegue pesar aqui. 5,5 kg. Para você ter uma ideia, um inversor normal, off-grid aí desses pequenos, um Sweep Power de 2.000 watts, pesa mais ou menos 3,5 kg. A diferença desse para esse aqui, 2 quilinhos apenas. Vamos agora abrir para você conhecer por dentro. Já retirei aqui os parafusos, pessoal. Essa primeira tampa é a que a gente faz a montagem aqui, que a gente precisa acessar para apertar o cabo do painel fotovoltaico, do banco de baterias e aí os terminais de entrada e saída de corrente AC. E aqui a gente também já tirou os parafusos da tampa principal. Vou tirar com cuidado aqui que deve ter um flat cable e a gente vai conhecer por dentro. Eu vou aproximar a câmera dessa forma e depois vou fazer uma viagemzinha panorâmica aqui que fica melhor para a gente dar uma olhada. Deixa eu tirar o celular aqui e para a gente dar uma olhada melhor por dentro. Agora dar uma olhada por dentro, pessoal. Aqui o inversor, a gente tem conexões simples, 2 cooler, tudo integrado numa placa só. Aqui a placa de comandos do painel. O flatzinho está colado, eu ainda não liguei ele e testei, então vou evitar tirar esse flat. Vou só encostar, ver se eu encosto aqui a tampa, para a gente verificar. O que dá para verificar é o seguinte, pessoal, é um inversor que promete 3 kW. Deixa eu tirar o flat. Deixei o flat, só encostei a tampa aqui, porque eu ainda não liguei, aí eu não quero dar margem a dizer que não ligou por causa que eu tirei o flat. Então, pelo que a gente vê aqui, ó, só tem esse dissipador de calor, todos os transistores e um pequeno dissipador de calor. E isso aqui pode ser um problema para esse inversor. Primeiro, dá os 3 kW, que a gente vai fazer um teste de fogo depois, e a dissipação. É muito pouco aqui esse dissipador para 3.000 watts. A gente vê inversores aí de 1.500 watts com dissipador bem maior do que esse aqui. Todos os transistores, os diodos no mesmo dissipador. E o cooler aqui, ó, 2 coolerzinhos pequenos. Você vê que é uma placa integrada, um material mais simples, mas também não tem como exigir muito, pessoal. Um inversor híbrido aí de R$ 1.500, não tem como colocar
muita coisa de qualidade dentro por esse preço. Já tem muita coisa aqui por esse preço ofertado. Esse aqui é o inversor por dentro, parte aqui da comutação, como se fosse a ATS, o MPPT, os filtros aqui, a fonte e a parte do inversor. Tudo concentrado em uma placa só. O problema do híbrido é que queimando uma etapa para tudo. Por isso que é importante a gente investir num híbrido robusto para que o seu sistema não pare completamente quando der qualquer problema. Vamos fechar aqui e alimentar esse inversor? Vejam, pessoal, agora vamos ligar aqui. Eu apenas coloquei uma fonte aqui em 24.6, liguei aqui na entrada BAT, não fiz nenhuma conexão aqui na entrada e na saída de corrente alternada, só para testar aqui para ligar o inversor. Vamos lá? Ligamos aqui o inversor som, vamos ver o consumo dele em vazio quando ele ativar a tela. Mostrar aqui alguma informação. Já ligou o cooler, mostrando aí a tensão de saída no inversor, algumas informações, e pelo que ele mostra aqui, ele está liberando tensão para a saída AC. Vamos dar só uma verificada se já tem corrente alternada aqui na saída AC do inversor da Sunri. Vamos ter cuidado aqui, vamos lá. 227 volts. Já está se comportando como um inversor como um off-grid, ligado ao banco de baterias, liberando tensão. Depois vai ter o vídeo completo do teste de potência, configuração e mais alguns detalhes dele. Era só para mostrar para vocês. Vou tentar aqui conectar uma tomada na saída só para a gente verificar a forma de onda aqui no osciloscópio. E agora que ele está funcionando, o consumo em vazio 1,36 amperes. É alto. Temos 33 watts de consumo sem fornecer nada, só por estar ligado. Imagine aí num banco de baterias à noite consumindo 33 watts hora. Você tem 10 horas, teria 330 watts consumidos só para manter esse inversor ligado. Inversor ligado, liguei aqui uma tomada na saída AC dele, só para a gente verificar a forma de onda. Vamos olhar aqui o osciloscópio. A gente tem uma ondinha aqui. Opa, peraí. É uma onda senoidal. E a frequência, 50 Hz, ainda vamos ter que mudar para 60. Tem um pouquinho de interferência aí na onda. Um quadriculadozinho. Mas é uma onda senoidal. Mas ela está sem carga aqui. Mas ela tem um ripplezinho na onda dela. Vamos agora finalizar com mais uma informação sobre inversores híbridos. Uma coisa importante, pessoal, é você saber que um inversor híbrido, ele é ao mesmo tempo. É um MPPT, que pega e liga as placas solares para mandar essa corrente regulada. É um inversor de tensão e uma fonte ao mesmo tempo, que ajuda e auxilia o carregamento do banco de baterias. Então, dentro de um inversor desse, você tem um MPPT, um inversor e uma fonte. E a diferença de um híbrido de barato aí, mais benefício, para um híbrido mais caro, de qualidade, é a diferença dos materiais. Imagine que um híbrido assim você tem uma fonte, um inversor, um MPPT. E um híbrido mais caro, mais robusto, você tem um belo MPPT, uma bela fonte e um belo inversor. Vai ser a mesma função, vai ser o mesmo híbrido, porém, um mais barato, um inversor mais simples, uma fontezinha mais simples, um MPPT mais simples. Um híbrido mais caro, mais robusto, vai ser um melhor MPPT, um melhor inversor e uma melhor fonte e uma melhor placa. Só para vocês entenderem a diferença de um híbrido custo-benefício de um híbrido mais robusto aí, mais preparado para aguentar o tranco. Chegou, meu povo! Chegou no canal Xume, aí o híbrido baratinho, levinho, pra gente testar e mostrar para vocês se vale a pena ou não investir nesses híbridozinhos baratos. Todo vídeo das informações do canal, taca o like, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera. Não deixe de participar do sorteio aí das estações solares da Blue ET. Esteja inscrito no canal, se torne membro, um picolé por mês, R$ 7,99, uma vezinha por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas e ainda participa do sorteio das estações. Esse ano vão ser mais 4 estações, já tem um sorteio agora em abril. Depois dá uma conferida aí nas regras. Vamos pro salve, deixa eu botar esse levezinho aqui, o Xume, inversor híbrido baratinho aí. E vamos ver quem foi que garantiu o salve. Tá acabando, viu? Hoje é 24, só tem hoje e amanhã até meia-noite para aproveitar aí as promoções do aniversário do AliExpress. Também baterias aí, LifePel 4 com estoque no Brasil. O estoque tá bem baixinho, tá já acabando. Aproveite, tô deixando aí os links, tudo na descrição do vídeo. Vamos ver? Nosso amigo Valdo Silva de Natal, Rio Grande do Norte. Grande abraço. Nosso amigo Edione Lima de Sorocaba, São Paulo, Caba Bom. Daniel de Paranaguá, no Paraná. Francisco Adriano lá de Francisco Morato, São Paulo, grande abraço. Luiz Henrique Viamão no Rio Grande do Sul. Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E nosso amigo Fabiano Amorim de Mogi das Cruzes, São Paulo. Grande abraço a todos.